de novembro de 2014 e estamos a falar com o Sr. José da Cruz. Mas o seu nome completo é? José Martinho da Cruz. José Martinho da Cruz. Nasceu no Val de Santarém, Sim. tem 89 anos Sim. e nasceu, portanto, no ano de 1925. 1925. O seu pai era do Val de Santarém Era. e a sua mãe era de uma outra terra. Lá devagar. Há devagar, Concelho de Santarém, Era. mas ali para os lados da Freguesia das Sete. Freguesia da Sete, exatamente. Portanto, teve 2 irmãos que não conheceu. Não, foi já o filho da outra mulher. Da primeira mulher do meu pai. Portanto, o seu pai casou uma segunda vez. Casou a segunda vez. Quer dizer que a primeira senhora faleceu. Pois, morreu. Exatamente. E a sua juventude foi passada Cá no Vale. no Vale. Em que zona do Vale? Olha, aqui. Nesta zona onde estamos. Foi. Onde hoje é propriedade sua. Foi. E da sua filha. Foi. Exatamente. E, portanto, os seus pais trabalhavam onde? No campo. No campo. Sempre trabalharam no campo. O meu pai e a minha mãe. O seu pai e a sua mãe. Foi. E o Sr. José da Cruz foi à escola ou não? Fui. Fiz a 4ª classe. Fez a 4ª classe. Na casa Aristides Graça, na escola. Aristides Graça. Tive a 1ª, a 2ª, a 3ª e 4ª classe. Tudo. Muito na bem. mesma sala. E lembra-se de quem foi o seu professor ou os seus professores? Professor Fernando Costa. Fernando Costa, de Agachã. Já não me lembro o resto do nome dele. O nome completo do professor Costa era Fernando Jaime Soares Costa. Era. Pois era. Quais são as recordações que tem dele como professor? Olha, tenho uma. Faltavam 3 semanas para fazer exame. E eu, quando fui em Santo Meio Príncipe, não me lembrava de Santo Meio Príncipe. Eu sabia. O que é que não me lembrava? Levei uma cura. Uma grande cura. Os mapas estavam ao pé do quadro. Eu enrolou-os. De uma fatada de pontapé. Pôs-me por entre as carteiras no corredor. Agarrou-me para os joelhos. Deu uma chapada de outra daqui, um pontapé no cu. Mandou-me ir sentar para a carteira. Na carteira, espeta uma fatada. Fui a escorregar. Fiquei esticado na sala, ao pé da parede. Mas essa foi a única vez em que... Foi. Eu lembrava-me assim de bater. Era quando estava ensaiado. Faltavam 3 semanas, fui fazer exame a Santarém, para a 4ª classe. Eu estava danado, eu tinha confiança em mim. Eu fui ele, fiquei a olhar para ele. Ei, meu maroto, então faltam 3 semanas para o exame e fala, olha para o mapa. E eu depois agradeci-lhe. No fim, já homem, estamos numa sociedade lá na escola, e eu disse, foi tão sagrado que a gente estar aqui. Estavam os pequenos, estava a gente toda. E eu depois disse, sou professor. E a cura que eu vi, faltavam 3 semanas para o exame. Senhor, estou só lembro, você lembra-me bem. Só se for dando aqueles que caíram no chão, porque ele é que me fez homem. Se não fosse ele, não era homem pessoa. A sua qualidade como aluno era boa. Era. O que é que não tinha quem puxasse por mim? Só ele lá. Ele lá é que puxava por mim. O resto, assim que saía da escola, lá moina. Então e o que é que ia fazer quando não tinha escola? Era brincadeira. E que brincadeiras é que... Eu calhava. Que jogos? Lembra-se que jogos havia? Era os jogos de peão, era os do Lindre, era o jogo da burro. Sim. Era isso. Há times também, essa coisa da escola, como é que se chamava aquilo? Olha, sei que agora é que eu não me lembro, quem ensinou a gente foi o professor Costa. A barra. Tens um jogo. Lembra-se de um jogo que era o jogo do corno? Lembro. Como é que era o jogo do corno? Olha, era um corno grande, tinha ali um. Pulava-se no chão, ou fazia tipo uma pedra. A gente tinha dinheiro para malhas, era uma pedra. Dava com a chaparada do corno
eu fazia o dia de palmo. O jogo do botão. O jogo do botão era a mesma coisa, então media-se por palmo, palmo. a distância que ficava Pois, o jogo do lindre. do lindre. Do lindre, que a gente punha-se cá, como daqui à porta, e buscar com a coisa. Lá eu o lindre a andar até. Fazia-se um buraco no chão, fazia-se um buraco, o peão. Temos muitos jogos. Era a barra, já disse. A bota. Era às escondidas. Era às escondidas. Era o. Punha um boné, a gente punha um boné assim nas pedras, aqui vai o boné, aqui, era o barrete. Aqui vai o barrete, aqui fica o barrete, o outro estava descuidado, a gente estava descuidado, veio à perna, aqui caiu, lá, leva-o depois a gente. E nessa altura, na escola, o professor Costa também brincava com vocês no intervalo? Ele ensinava jogos? Ensinava. E íamos para o Pinhali, que eu gostava muito de ir com a gente para o Pinhali, para explicar as coisas das plantas à gente. Portanto, ele explicava as plantas. Explicava tudo à gente, tudo. As árvores. Tudo, explicava tudo à gente. Era um rico professor. Explicava lá no terreno, mostrava como é que era. Senhores, pois. E vocês gostavam... Tinha paciência para a gente. Tinha muita paciência, era um grande professor. Um professor, mas bom. E vocês... Assim é que havia bem professores. E vocês gostavam dessas aulas na natureza? Pois, a gente ia... Lá ele se lembrava um dia... Todos os sábados eu lá estava a ler à gente, para a gente fixar e tal e coisa. Eu disse, olha lá, quando é que vocês querem dar um passeio? Ah, o professor está ali, está ali. Era uma festa. Esse passeio era durante... Não, era só aqui dos rodas da gente, nos cabelos, nas fazendas, eles por lá, passeavam a brincar, a ver aquilo e eu explicar à gente. O gajo é um grande professor, mas um professor. Eu sabia muito. Aquele professor sabia muito. A história de Portugal, está a ver, comprou uma história de Portugal que tinha custado um conto a 800, já naquele tempo. Eu comprei a história de Portugal completa. A gente sabia. Eu sabia a história de Portugal só de ouvido. Eu aos sábados punha-se lá a ler a história e tal, eu só de ouvido aprendi a história. Eu inteligente, eu não tinha quem me puxasse. É verdade, e estamos a reconhecer isso. Não tinha quem me puxasse. Os seus pais não sabiam ler? Diga? Os seus pais não sabiam ler? O meu pai sabia, Mas era pouco. Era pouco. E a minha mãe não sabia nada. Mas gostava que tivesse aprendido? Pois. Claro. Está a ver? A minha secretária era uma cadeira, que era no meio do quintal. E eu para escrever era dos joelhos. E a secretária era uma cadeira, era assim, a que escrevia e a que lia. Queria saber ler. Mas tirou a quarta classe e isso é uma coisa notável. Tirei a quarta classe e foi uma quarta classe. Que nessa altura a quarta classe era muito exigente. Olha, era melhor que agora o primeiro ou o segundo ano. Naquela altura, olha, naquele tempo era a quarta classe. Aquele também. Sabia fazer contas de vinho, mas não aprendi na escola. Sabia fazer contas de porcos, mas não aprendi na escola. Quem ensinou as contas de porcos foi o Luís Alexandre. E as contas de vinho foi o Brunho, velho. Havia uma conta de vinho que ninguém sabia aquela conta. Agora o Bruno velho, não sei onde é que foi buscar aquilo. Era uma conta que era. Olha, não era dito. 767. Ou era a conta de porcos. 767. E a conta de vinho é o 442. O vinho é multiplicado por litro é multiplicado pela pipa e é devido 442. Então, a pipa tem quantas quartas? 442 litros. 442 litros. Ou depois o litro, o preço é multiplicado por litro. E depois o litro é multiplicado pela pipa. E depois é devido 442. Muito bem. Sai a conta toda certa, é a conta do guarda-livros. Então, a seguir à escola, qual foi a ocupação do Sr. José da Cruz? Minha, foi campo. Campo. Começou a trabalhar no campo com que idade? 14 anos, 13. 13 anos. Com 13 anos. Lembra-se do seu primeiro trabalho no campo? Olha,
Cá fora lembro, fui fazer braços para o Lima, dar a roleta. Vinha aí um homem todos os anos fazer braços, vai falando por aí, eu lá andei uma passa de tempo. E os baraços eram feitos de quê? De junco. Junco. Tinha uma roleta, que eu tinha uma roleta assim desse tamanho, assim, e depois era uma maquineta que o gajo tinha, ou depois aquilo tinha um volante assim, e a gente ali ao pé da caldeira da aguardente, aquilo ali era limpo, o homem punha lá uma coisa de junco, esse chumbo bravo dos fugios, ou depois lá ia um raposola a dar o vai-vem e a pôr junco, ou fazer ali um balaço constante. Porque os dois bem feita. Era um cruzeiro, o baraço e corre tudo. Era um cruzeiro que estava ali em Santarém, precisava do hospital. Aquilo, quando a gente ia para a ladeira acima, estava assim, estava em cima do lado esquerdo, quando a gente ia para Santarém. Então, e esse baraço depois era utilizado para quê? Para atar trigo, atar favas, atar tudo. Muita coisa. Depois a gente tinha uma mercê de baraço, uns 20 ou 50, muito também parecia que a gente só não podia que aquilo. Eu pus o braço, era metido assim, agarrava-se num braço, tinha assim aqui, à cintura, e punha-se o resto aqui na cintura. Aqui, faz conta que era um molho. E eu depois punha-se assim ao lado. Depois a gente puxava assim para o braço, puxava o braço. Até favas, até trigo, e então trigo ainda era pior. Até favas, trigo, milho, tudo. O braço é feito para tudo. E era assim. Depois esse homem, para o Lima, vinha fazer para aqui, para o pé da caldeira. E lá ele fazia, por trás do hospital, lá em cima no cabeço. Era de junca, eu calhava. Fazer essa coisa era tudo de palha, taúga, mas a palha mais grossa, para o braço. Portanto, o braço era uma palha, tinha o bunho, dava para fazer esteiras para a gente dormir. Exatamente. É independente disso. Sim, sim. As esteiras e também para fazer colchões. Pois. Exatamente. A José da Cruz, esse foi o seu primeiro trabalho, foi, mas depois isso teve que aprender, não é? Não foi, mas isso foi, faz quando foi brincadeira. Pois. Ou depois estavam comigo no campo, pois era cavar, era raspar, era corar, era pedar, era limpar árvores, era fazer tudo pronto. Ou depois no campo era todo meu e os outros. Tinha trabalho o ano todo, só quando havia as cheias é que tinha que parar. Não, também havia no verão, havia uma altura que não havia trabalho quase nenhum. Ah, sim. E depois há alguns, olha amigo, por acaso nunca me faltou. Porque o João Nogueira, comecei a crescer, o João Nogueira já lá da escola também, ou depois falava-me, depois ia trabalhar para ele, lá coisa, podia abrir os olhos para as hortas, quando era no verão, andava sempre a trabalhar nas hortas. Eu depois dizia assim, caralho, os reis dos homens, estes cabrões não me largam de maneira nenhuma. Então, para de trabalhar e vim só para trabalhar para as hortas. Não me dei para o outro lado. Está parado, não me dei. Só me venha para trabalhar. E era verdade. Nunca tive parado. Havia rapazes que tive meses, semanas e semanas e semanas sem fazer nada. E eu não. Vinham logo ter comigo. Oh, caralheta, a senhora que queres vir para mim? Senhora, isto tinha que ir. Pronto. Era assim. Nunca me deixavam estar parado. Nunca. E eu disse, deixa-me estar parado. Nessas quintarolas todas, aqui. Cavei aí tanto. Na João Nogueira. Eu calhava naqueles cabeços. Cavei tanta, semear fichos, semear favas, semear ervilhas. Eu calhava, pronto. Então, nunca me deixavam estar parado. Não o deixavam estar parado? Nunca me também tinham a certeza de que o senhor que era um bom trabalhador. Essa era bom. Eu lá gramava. Mas tinha que ser bom, porque senão não o queriam. Olha, ainda se tinha os outros, não. Eles vinham todos ter comigo. Caralheta, amanhã a semana vais para mim. E dias tirados. Caralheta, vais para mim. Era 10 mil reais a mais.
mas trabalhei muito. Eu fui dos homens que trabalhei mais da minha idade, fui eu. Não houve nenhum colega meu que trabalhasse tanto como eu. Assim, contando o tempo, desde que começou aos 13 anos até que deixou de trabalhar, o senhor deixou de trabalhar com que idade? Fui formado com 70 anos. Com 70 anos, pois. 70. Com 70 anos fui formado. Pois. Da Fonte Boa. 70. Então quer dizer que trabalhou desde os 13 até aos 70. Foi. Não é? Foi. E eu caí, aí já eram domingos, eram sábados, eram dias feriados, que eu não sabia quando era um dia feriado. Pois. Não sabia quando era um sábado, sabia nada. Já disse, eu fui o homem que trabalhei mais da rapaziada da minha idade, fui eu. Uma vez fizemos uma festa, onde eu era o Chico Pescador, lá na Casa das Gasosas, na fábrica das Gasosas, e o João Nogueira se mexia bem. Tinha aquela horta onde é hoje o posto médico, isso era tudo João Nogueira, vocês se calhar ainda sabem. Lembro, sim senhora. O João Nogueira caminhava isso tudo. Lembro-me. Da estrada, cá abaixo, à estrada lá acima. Quem era o rendeiro daqui foi o João Nogueira. Lembro-me sempre, foi o João Nogueira ser o rendeiro daquela horta. O João Nogueira fez aqui para onde era a caneira, vai o vindima, tudo por aí acima. Tinha uma regadeira lá em cima, por aí acima. Depois cheguei lá dentro ao secalco. Sim. Abriu as guerras e regava a horta toda cá embaixo. Eu lembro-me, eu sei por onde é que passava essa água. E a água que vinha lá da casa do lado do seu pai, Sim. vinha para extremo abaixo. Exato. Essa vinha lá da Fonte Boa e vinha deito ali ao portão de cima, ia à escola, o largueiro que está entre a rua e o Aristides Graça. O Aristides Graça fica lá de cá. E o João Nogueira fica de cima. E tinha uma largueira da estrada, que vem da Fonte Boa, tudo por aí abaixo. Vinha desaguar cá abaixo ao rio, ao pé da escola. Eu sei, eu lembro-me de onde é que era. E depois essa largueira era para a do doutor Beirão, Casa Gracês, já regava tudo por aí abaixo, chegava cá abaixo, metia direito ao rio e vinha regar aquela parte da escola, tudo por aí abaixo, o Olival e terra de semeadura, tudo, até à sociedade. Regava tudo por aí abaixo. Depois tinha o rio cá abaixo, vinha de cima, mas aquela largueira era um nascente valente, água bastante, e faziam isso assim. Voltemos a falar do campo. O senhor fazia diversas coisas no campo. Tudo. Enxertava, limpava árvores, cavava, raspava, aguardava, pesava, tudo. Atava trigo, atava favas, semeava favas, semeava milho, semeava feijão, tudo o trabalho era meu e dos outros, a minha parte era minha. E também curava as vinhas. Curava, raspava, Enxofrava. Pois, tudo. Curava, raspava, enxofrava. Todo o trabalho da agricultura fazia. Tudo. Aprendeu com os mais velhos. Então, pois. Para atar milho, atar favas, é de madrugada. Para a fava não trabalharem. Xíxaros, tramoços, ervilhas, era tudo madrugada. Quando era 10 horas da noite, ou trigo, também cheguei a estar muito madrugada. O senhor chegou a trabalhar alguma vez nas debulhadoras? Não. Não, é isso? Olha, para dizer que não, trabalhei uma vez, que eu nunca quis. Mas depois houve um rapaz, parece que foi filho do juiz, do Manuel Juiz, do pai do juiz, como é que se chamava? Esse aqui também não é. Depois esse rapaz estava numa ilha, não lembro se era do Lima, se quem era. Depois, ou ficou sem um braço, ou morreu. Eu já não conhecia isso. Daí para cá, ele já sai. Havia homens que iam, verão a verão, todos os verões, todos. Não lembro o nome deles. Quando vinha, olha, o que faz cuidador, quando vinha o verão,
A vida dele era para as máquinas, para as eiras. Fazeiras. Para as eiras, pois. Lembras-se Faziam as mulheres Valfarnel. Pois. lembras do meu avô António da Velha ser um responsável Eu? Olha, até o meu amigo. O Antônio Velho e a sua mãe. O Antônio Velho era o pai dela. Depois eu ia para o meu cunhado Zé Inglês, embobava assim. Ou depois eu por ali fora e deitar aquilo do Garcês. do Gracês. Mas a tasca dele era o meu cunhado Zé Inglês. Ou depois andava lá as grandes bombadeiras e eu depois vinha deito cá à rua para o Joaquim Leitão, quis pôr a coisa acima. Epá, ele daquele cá para baixo. Ele foi para direito. E foi aí que ele morreu. Caiu, porque aquilo como é que eu vou dizer? Tem um carreiro assim, e eu por cima tinha uma roceira por ali abaixo, e ele foi de intrudo. Parece que foi de intrudo. Pois, era assim. Mas aí é que ele ia sempre, para essa coisa fora. E depois faltou um dia, foi no dia santo também, depois faltou, vieram à procura dele, estava eu lá embaixo. Foi nesse carreiro é que ele morreu. É verdade. O seu avô. Sim, sim. Era meu amigo, o seu avô. Era. António da Velha. Estou na velha. Sr. José da Cruz, diga-me uma coisa. Eu não sabia, já tinha ouvido falar, de uma pessoa a quem tinham posto uma alcunha que o senhor vai dizer qual é. Qual é a sua alcunha? A minha. Caralheta. Como é que essa alcunha nasceu? Foi Tem meu uma pai- ideia? Foi meu pai que tinha uma taberna aqui na adega. Meu pai tinha, no tempo da primeira mulher, tinha vinhas. Tinha uma vinha que estava à renta ali no Grego, naquilo do Gracês, como se chamava aqui o Santos Pratos. E depois o meu pai pôs aqui uma taberna. Depois o meu pai casou com a minha mãe, se não ficava nada, se não os gajos levavam, se calhar até eu o levavam. Depois o meu pai pôs ali, depois os gajos bebiam o vinho e por lá vinha para a gaveta, estavam desertas. Tinha o barril de vinho, lá. Depois o meu pai chegou lá, já não via o barril sem vinho. E o dinheiro na gaveta, não vinha nenhum. Depois, assim, porra, também é demais. Caralheta, todos bebem no vinho, o dinheiro vai para a gaveta. Os gajos bebiam no vinho. Pôr o dinheiro na cabeça, acertavam os olhos. Lá, caralheta. Meu pai chegava ali, enfiava a cabeça, não tinha dinheiro nenhum. Por assim, porra, caralheta. Todos bebem no vinho e o dinheiro vai para a cabeça. Foi aí. Depois eu nasci, olha o caralheteca. Foi para a escola. Fui para a escola, caralheta a mesma, mas, olha, eu andava na escola e os gajos diziam, Zé, Deus. Eu não ouvia, caralheta, percebi melhor que caralheta, até ainda hoje, percebi melhor que caralheta que Zé. Não se zangava com a alcunha. Para quê? Até tinha muito zangado-me, arranjava a medida, que lá saber. E os casquetes eram tudo cheios de beleia. Então eu chamava-me caralheta a mim, para alcunhar eles, era a mesma coisa. O que é que morreu, todos conhecidos não é nenhum, que eu fui sempre caralheta, sempre. Mas há muitas alcunhas no Vale. Olha. Ai, tantas. E Muito. muitas alcunhas. Sabe que eu já contei quase 300 alcunhas. 300. 300 É capaz alcunhas. disso, é, foi. Mas parece que ainda há algumas que eu não Ou depois conheço. sabe como é que os gajos Então, iam? posto. Ou depois os gajos às vezes queriam vir aqui à tasca. Ai, Ou depois dá assim tempo viravam-se. com eles. Eu vim lá à tasca ao meu pai, àquele do meu pai, aqui à adega. Eu vos punha assim, olha, estás a dizer do pai agora, vamos ao carneto, ao Real das Canas. Chamava o Real das Canas ao meu pai também, Real das Canas e Caralheta. Era a mesma coisa. E eu era a mesma coisa. Oh, Caralheta! Até o seu pai teve uma taberna, mas depois o Sr. José da Cruz não continuou nem quis essa. Vivi, foi muito dinheiro garrafão. Aí é que ganhamos dinheiro também. Mas tinha uma vinha, era. Tinha uma vinha, tinha 2 de renda e tinha uma minha, 3/4 de hectare. Lá para lá do Clipão do Campo. E tratava essa vinha e além disso trabalhava no campo. Trabalhava
amanhava 3 vinhas e trabalhava no campo. Portanto, se calhar ao fim de semana trabalhava nas suas vinhas, era assim? Olha, eu nunca soube quando foi um sábado. Eu nunca soube quando foi um dia santo. Nunca soube quando foi um domingo. Porque eu não podia estar em casa. Eu era assim, semana, já tinha os patrões, andava para aqui, para este, para aquele, para o outro. Quando eu me tempo das podas, andava a pesar semana, toda a semana para o outro. E quando podia, tinha que tirar um dia para adiantar o trabalho. Senão não me safava. E era assim. E eu, a maior parte do trabalho que fazia o trabalho era eu. Vou contar ainda outra. Uma vez veio uma cheia ao campo, uma cheia, e vai chegar lá ao pé de mim na perua. Eu disse, epá, vai-te embora, olha cá, a água já galgou. Olha que levava a travessa, já dava para a cintura. Eu comecei a pensar, eu assim para a minha essa, então, como é que a gente agora vai embora? Se deitar água fora. Eram 2 barricas. Deitar água fora. Até eu depois como é que é? E dinheiro? Quem me botava o dinheiro para o ceifate era a minha sogra. Eu, olha, sabe o que a gente faz? Vamos andando, vamos para tapar lá abaixo. Se a gente apontar, já não podemos passar. Vamos ao Ferreira. Se a gente não pode passar ao Ferreira, temos que ir ao Porto Mux. Era a minha ideia. E disse, olha, eu vou, olha, gastámos a água, agora que precisava as costas, deitar aquele João de Oliveira cá à borda da vala, passamos a vala, atravessa com água por aqui, eu e ela, sozinha ela. Olha, tu põe os pés sempre à frente, porque a água leva o pé da gente, e a gente pôs o pé aqui, mas é mentira. A água leva o pé vai para lá, para ali, e a gente pela a tramontada. A gente passava a vala atravessa até aí, e não passávamos mesmo no vale. Porque aquilo era alto, levava travessa até a vala, é que a gente ia lá rasca. O que é que valia? É que a vala, o João de Oliveira tinha ali a mala de cima e de baixo. E eu dizia, tu não queres saber da água de cima. Eu sempre, ou não queres saber da água de baixo, sempre a perna para cima. A gente ia ter a perna assim, mas não podia ser assim. Se fosse assim, a perna ia para baixo. Tinha que ser para cima. A gente sempre para cima. Chegámos à vala. À Ponteval? À Ponteval, todos molhados, tudo às cores. A gente passava muito. E mais a minha mulher. E mal. Sabe qual era o nosso conduto? Era um bocadinho de pão com azeitonas. Mas pouco. Não era muito também. Fome nunca passámos. Mas barriga cheia também não. Mas foi uma vida de grande sacrifício. Foi muita. Depois chegava ao fim do ano, fazia a colheita, a vindima, Foi. depois fazia o seu vinho Foi. e depois vendia. Foi. Depois Depois cheguei, depois mandei fazer aqui depósitos, 2, e eu depois vendia aqui garrafão. E no mês e tal vendia o vinho todo. Lisboa tinha muita freguesia. Portanto, o seu vinho era de qualidade, gostavam do seu vinho. Enquanto eu tinha vinho, ninguém vendia vinho no Vale. Porque eu fui a Santarém, à livraria, informei-me lá. Eu tinha um livro que me ensinasse a fazer vinho. E vai o senhor da livraria e disse-me assim, olha, há um livro muito bom, é desde que começou a selo até subir o vinho. É o ABC da vinificação. Não sei logo. Ainda tem esse livro? Tenho. O Sr. José da Cruz já sabia, mas quis perceber melhor como era. Pois. E portanto foi Eu estudar. tinha a experiência já de vinho. O que é que não tinha a experiência do resto? São um vinho de 10, que é passado da 9 para 11. Isto não tinha. E eu para isso quis saber tudo o resto. Havia alguém que me batesse a fazer vinho, alguma coisa. Nenhum. Depois o gajo disse, como é que este cabrão, como é que ele aprendeu a fazer isto? Eu tinha um livro, mas estava saudável. Senão nunca mais sabia dele. Portanto, atribui um grande valor à aprendizagem
Por um lado, Sim, que senhor. conseguiu Sim, senhor. com os outros mais velhos, mas também com aquilo que estudou nesse livro. Não tinha medo nenhum de fazer vinho. Nem perguntava a eles. Epá, se eu perguntasse, para quê? Eu sei fazer. E era assim. Por isso, fazia vinho de qualidade, vendia rapidamente. Era um instante. Mas lá vou dizer outra vez, para quem que diga isto. Trabalhei muito, de noite e de dia, e mais a minha mulher, foi longe de Petadela. Meu pai tinha tudo emboticado, lá vou outra vez. Meu pai tinha tudo emboticado, e eu, comecei a ter certeza, comecei-me a safar, lá. Eu, em poucos anos, decidi isto tudo, paguei uma parga de contos, comprei isto, faz quando eu comprei, era do meu pai, mas comprei, mas não estou nada arrependido de ter trabalhado tanto e mais ela. Livrou-se das dívidas. Livrei-me de tudo, tenho dinheiro para comer e beber, e andei a sofrer muito. Tive que ir para a Casa de Sal e Massuça, Ireira, Manite, Intendente, tudo, o risco, tudo, apesar de tudo, mas não estou arrependido. Porque se fez a vida do meu pai, se fez a minha, e tenho uma vida direita, e tenho uma vida com dinheiro, e vivo livre de tudo. E não tenho condição a ninguém. Está de parabéns, parabéns. Obrigado. É verdade. Sim, senhor. Olha, eu não sabia quando era uma madrugada. Eu não sabia quando era uma noite, talvez. Uma cheia no campo. E eu e mais ela a trabalhar até ver. Chegar a vala, atravessa, com água por aqui, para passar para lá de cá, para o campo. E as luzes da estação, as luzes da estação, é que guiavam a gente. Porque a gente com a luz, guiámos tudo do campo. A luz é que dava, ou para cima, ou para baixo e tal. Assim. E sujeito a morrer da cheia. Eu trabalhei muito mais ela, muito. E comer mal, que a gente nunca tem barriga cheia. Passar fome, não passamos. Mas também barriga cheia também não. Eu fui de bom, trabalhei mais no campo e eu estamos tudo. Sr. José da Cruz, casaram com quantos anos? Quantos anos é que o senhor tinha quando casou? 25, E a sua senhora? a mesma coisa. 25 Eu anos. tenho 41 dias a mais do que ela. Sim, senhor. Ou 25 ou 23. Parece que 23. Uma vida de trabalho, mas também uma grande união entre vocês. Foi. Sabemos. Olha, tinha outra coisa. Os gajos, meus colegas, diziam assim: epá, em vez de me animarem, a ver que eu andava atravessado com a vida, que andava, ainda fiz depósitos e nessa altura ainda estava enrascado com a vida. Vamos safar para vir ter o vinho aqui, para dar o saber a ninguém. Ou depois tinha ali um lagar, fazia o vinho do lagar, punha uma selha cá embaixo, ao lagar, depósitos. Assim é que eu fui safando. E a sua senhora sempre a trabalhar consigo, sempre ao seu lado. Era sempre noite e dia. Era assim. E depois os meus colegas diziam para mim: caramba, onde é que tu vais roubar tanto dinheiro para pagar o dinheiro do teu pai? Eu, olha, cá estou. Trabalho. E nunca desmorci. Nunca. Ou depois uma vez, já tinha os depósitos feitos, estava o João Aré e estava o António de Oliveira. Estávamos ali na adega, fazia muito frio, estávamos todos três ali ao lume. E vai o João Aré lá assim para mim, para o António de Oliveira: epá, vamos aos caracóis. Vamos aos caracóis. Fomos para a Bexesa, lá para baixo, para a borda da linha, os caracóis. A gente andámos lá ao pé da casa da Bexesa, a casa é daqui, e andámos à borda da linha a apanhar caracóis. A gente vive uma mulher, para a borda da linha fora. O António de Oliveira dizia assim: epá, queres ver que eu vá uma coisa lá no vale? Aqui parece a minha mulher. Eu dizia assim: epá, parece que vai ser a minha. A gente não se conhecia, que era longe, não se conhecia. Então o que é que foi? Olha, está lá a senhora do Massimiliano, para tu ires pagar a dívida do teu pai. Aí foi uma alegria para mim.
Chegou o Manuel Jaquim, viemos todos por cima, nós logo embora. Chegou o Manuel Jaquim, e o Manuel Jaquim estava onde é agora o Leão. É pá, vem, vocês quiserem. Ô Manuel Jaquim, eu pus o como dinheiro, disse, quando dinheiro eu pus e pago. Está bem, vai lá. Que alegria, que alegria. Para acabar tudo, ficou tudo resolvido. Oh, então, pois, paguei algum cartaz. Foi o da polícia, era o guarda, era a polícia lá no cartaz. Trouxe lá uns amigos dele para assinar lá nas finanças. Assinou lá, fica tudo arrumado. Entreguei o dinheiro à Ilha do Balsemiano. Foi assim. Oh, Mas José, não custa muito. e o senhor ia trabalhar, Para quem me falava. quando ia trabalhar para essas casas, e como é que era? Ia à Praça do Baeta ou alguém lhe falava? Olha, ouvi muito a casa, vinham-me falar a mim aqui em casa. Vinham-nos falar aqui a casa. Pois, mas à Praça do Baeta a gente ia sempre a saber como é que isto andava. Pois. Do Portanto, Baeta, algumas vezes até ia lá para conviver com os seus amigos. era, pois. A casa do Baeta era a Praça dos Homens. Era, falavam ao sábado e ao domingo. Ou domingo Mas de manhã. quem tinha assim alguma coisa como eu, ia sempre ao sábado, ver se safava para o domingo, estava tudo por conta dele. Pois, já não tinha o dia, lá no Baeta preso. Se a gente fosse ao Baeta, o que é que se ia fazer para o campo? Era assim. Andava quase sempre ao Tony Libório, para o Minhoto, sempre, porque esses gajos assim, grandes, falavam, Creta, quer dizer lá, vou. Depois o João Garé, vou. Depois aos domingos já estava, sabes daquilo. Já ia para o campo, já trabalhava todo o dia. Tanto que... Mas a Praça das Mulheres era no outro Era lado. o pelo Arião e era à segunda-feira, até à 1h. E os homens, era a praça, lá em cima, falavam ao sábado, ou ao domingo, e despachavam o preço, chamavam de despachar o preço. Chamavam-se, dizia-se o quê? Ao sábado fala-se aos homens, mas ao domingo era o pior. E eu depois ao domingo ia despachar o preço. Despachar? Despachar, chamava de despachar. Que era... Queres ir para mim? Quero. Quanto é que queres ganhar? Tanto. Pronto, vais para mim. Porque eu despachava, se era 20, é 20, era 50, aí é que era o preço certo. Olha, e beber um copo de vinho. Ouvi dizer E que... depois tinham que beber um copo de vinho. Aham. Eu posso... Podes. Vocês depois, quando acertavam o preço com o patrão, tinham que beber um copo de vinho. Um copo de vinho de 4 litros. Isso vende esse vinho, chamava-se a milhadura. Isso vende a milhadura, mas podia perguntar para mais algum. Se fosse, chegava algum, se tivesse lá. Portanto, José da Cruz, uma vez assente o preço que iam trabalhar para uma determinada casa, Pois, já não podia para o outro. selavam isso com um copo de vinho que se chamava Era o vinho da semana. o vinho da semana, era a molhadura. Era E, o vinho da e semana. quem era a assumia milhadura. esse compromisso já não podia trabalhar para o outro lado. Só pôs o outro, quisesse dispensarem. Se ele quisesse, tinha que armar. Quer dizer, se uma pessoa... O copo de vinho Era sagrado, era uma coisa... Era, sim senhora, quem abuso ia. Já vai sair, já não vou sair. Se o outro fosse sacana, já não ia, não podia ir. Ou tinha que armar para o outro. Pois, Portanto, era uma coisa... Era uma coisa que tinha que ser. Ali tinha que ser. Na travessa do... Na O copo taberna... de vinho era o valor daquilo. Era o sinal. A taberna do Baeta. A taberna do Baeta. Era, só é que subia o vinho. Mas via-se no outro, olha, bebe-se já o vinho aqui, ou assim, estavas, era, se não tivesse o nome assente, para o outro. Depois o Baeta, ia lá buscar um papel assim, tinha uma tableta, punha para escrever o nome da gente todos, o meu, os outros, e para ver o patrão. Cada patrão tinha uma folha de papel assim, com o nome do patrão, do capataz, do pessoal, tudo. Portanto, quem colocava esse papel era o seu Baeta. Não? Estava lá. Estava na gaveta. Pois. Depois, quando era assintava os nomes, tirava o papel, eu já tinha aquilo cortado, e assinava. Eu, faz com Deus, eu, você, Chico, tudo. Estava o nome de todos. Para aquele patrão. Pois, para ver o patrão.
Sim, senhor. Quando? Comigo era tudo, era sempre, funções tudo, assentavam tudo, tudo. E quem assentava isso era o Baeta? Era Baeta, pois, Baeta. Aí essa hora estava a outra a aviar e a gente a comer a pingalhada, o dinheiro, aquele vinho era logo para vocês. Olha, falei em namoro, aquela a beber um copo de vinho desse. Quando havia cheia, vocês ficavam sem poder trabalhar. Era em casa, Em casa. Portanto, aguardavam que a cheia fosse embora para depois voltarem a trabalhar. pois era. Nessa altura, quando não trabalhavam, não ganhavam nada. Certa. Às vezes davam esmolas, um Ronho ou Lima, davam esmolas. Era assim. Cantinhas tinha, canetinha, morreu-se já lá. Às vezes as cheias levavam muito tempo. Olha, os meses, 2 meses, e 1 mês, 2 meses, conforme vimos grandes cheias, e algum depois começavam-se a sujar o campo, estava o Tonho Pescador ali com o barco, lá, estava o barco para aqui, para ali, para cá, lá começavam a fedar, lá se começava dentro de água, e a corarem. A gente, algum tinha metido esterco, era uma carga de trabalhos, a gente caía para as covas abaixo, ficava entrado até aqui à cintura. A gente passava muito no campo, muito. O António Pescador era uma pessoa importante nessa altura, porque era o barqueiro. Era. Vivia ao pé Da Vala. da Ponte Val, não é? Era. Tinha lá uma barraca. Tinha lá uma barraca, ele vivia lá com a família, e ele nessa altura passava as pessoas para o campo quando a cheia ainda permanecia lá um bocado, não é? E também os trazia para cá. Tinha que ter. Pois. Tinha o barco do ar lá, do campo, para levar o pessoal para o campo. Ia para aqui, para ali, para cá, depois aqueles que podiam passar iam até ao pé do cômodo da tapada, ou iam para baixo, ou iam para cima, era assim. E à noite ia só assim combinado. Olha, o que o Plano Libório, lá do Barros e Matos, da tapada até à estrada, que era a rodoviia de Santarém. Com o pessoal à tarde, a vir por tapada acima, e depois a caneira era cortada, depois eu a passar e passar nas canas, na caneira. Era assim. Ó, Sr. Zé da Cruz, e vocês acabavam por começar a trabalhar, não é? Começavam a trabalhar com o nascer do sol, era isso? Não, depois, primeiro era o nascer do sol. Isso ficava só por. E quando tinha assim um bocadinho de sol, estava o sol por meio dos freixos da tapada, já a gente estava. Começava o capataz a dizer: epá, já temos a roubar o patrão. Era assim. Portanto, trabalhavam de sol a sol. Houve uma altura que era assim. Trabalhavam, mas depois houve ficar uma luta, cá uma zargata, começou-se a ferrar, ou nascer de sol, e buscar com meia hora de sol. Ou fazer isso e ficou. Foi assim. O Sr. Zé da Cruz lembra-se nessa zaragata haver um edital e haver alguém que. Pois, agora é que eu não me lembro. Né, que rasgou o edital. Mas houve qualquer coisa, houve. E depois veio cá a guarda, porque era a luta das 8 horas. Porque os homens trabalhavam de sol a sol, e as mulheres também. Pois, e eu depois então, começou-se a trabalhar com uma hora de sol e ficava com meia. Cheguei a andar naquela estrada das 3 pontas, que vem de Santana, que vai para Porto Mugi, o sol ao meio dos sobres da tapada, o sol, um bocadinho de sol. E a gente começar a cavar. Oi. Faziam o percurso todo a pé. A pé para lá e a pé para cá. E são praticamente uns 4 km. Aquilo talvez seja aí. Olha, já não me lembro agora. Mas portanto, faziam de ida e volta para aí uns 8 ou 9 km. É mais. 9 ou 10 km. Pois é. E todo dia a acabar. E ferraram a ser de sol e se ferrou a pôr. Oi, calhou por essas costas. Ia cavar toda a linha. Levavam a enxada às costas. Não! Só não roubavam, não. Enxada de pontas, não era? Rasa. Rasa. Quando a terra estava muito dura, mas naquela tempo era enxada rasa. Era uma altura que já tinha chovido.
já não fiz a poda. Mas o terreno aqui do campo é um terreno macio, não é? É um terreno bom. Bom para acabar. É um terreno que estava bem. Outra coisa, Sr. José da Cruz, voltemos agora um bocadinho atrás. Quando o senhor andava na escola e depois de andar na escola, o senhor participou nas récitas escolares. Fiquei lá, fiz a récita. Fez a récita. Fiz. E quem é Era o que... Chico Pescador. E quem é que preparava essa récita? Era o professor Costa e o João Nogueira. E o João Nogueira. Eram os dois. Mas eram filhos também. E o senhor fez um papel que era o do pescador. Era o Chico Pescador. O Chico Pescador. E o que cantava, dizia coisas. Foi. E cantava, ainda se lembra do que cantava? Lembro. Ainda se lembra do que cantava, era capaz de cantar. Olha, uma é assim. Eu sou pescador, ainda não sei ler. E tinha um rapaz que era do campo, que era filho do caseiro de Malpique, que era o pastor. E eu era o pescador, com a rede às costas. E eu depois cantava eu assim. Pois eu sou pastor, e de aprender no Tejo Formoso, lá tenho a bateira, no meu lindo campo, o outro, a mantado beira. Mas é grande, isto é grande. Então entrou nessa récita Entrei. uma vez, ou um ano, ou mais vezes? Não, foi uma vez. Uma vez. Foi uma E vez. gostou de fazer essa récita? Muito. Então acho que... O que é quando eram precisos ensaios ou depois eu ia também. Ia também com eles. Acho que... O João Nogueira percebia daquilo e tinha gosto e sabia. O João Nogueira, e o professor Costa. Tanto que o João Nogueira, às vezes ia para a horta lá de manhã, quando vinha, em vez de ir almoçar logo para casa, não. E tem o professor Costa. Eu vou combinar como é que eu ia fazer isto, como é que eu ia fazer aquilo, uma receita para aqui, para lá. Era um texto. Tinha paciência e sabia. E o professor Costa tinha uma grande inteligência. Portanto, faziam os ensaios convosco ao sábado. Era todos sábados. E nessa récita também entraram raparigas, por exemplo, a Maria Elvira. Claro. Entrou a Maria Elvira, entrei eu, entrou a Lígia, entrou a rapaziada do canto, do coro. Entraram muitas também. O Viriato Ferreira entrou nessa récita. Não. Esse para ainda não. É do rancho. Esse foi para os ranchos. Mas o Viriato Ferreira era mais ou menos da sua mais idade. velho. Mais velho. É. Era da idade da minha mãe. É O capaz Viriato de ser. Ferreira era Talvez. da idade da minha mãe. Olha, a idade dele não sei, mas o Viriato Ferreira mais velho. é mais velho. Não era muito mais velho, mas era mais velho. E lembra-se de cá virem teatros Oval? Lembra-se de virem cá teatros? Que eu me lembro de ver só um que até depois foram para Lisboa Que era quem? fazer teatro. Era um. Era a doutora. Até era muito amigo do Viriato Ferreira. Não era a família da Munhoz? É isso. O pai Os dele. pais da Eunice Munhoz? Daquela que faz teatro e telenovela? É isso. Era a doutora. É. Que ela se chama. E o, Nisso melhor. e o Viriato Ferreira. Era esse. Eu só depois foi. Nisso melhor. Foi em quê? Era a filhada do pai do Viriato? Mais a Denise. E eu, depois, essa gente dava-se todo com o Viriato e que o pai lá com eles ali. Dava tudo. Lá. Já foi um. Lembra-se de haver cá no Vale um hotel? Ou uma pensão? Não. Da Maria Russa? Não se lembra Eu estava que era era assim o Manuel de Oliveira. Era o Manuel de Oliveira, depois era o gelo do João Martins, e eu depois era dessa mulher que tinha lá. Era nesse hotel, ou nessa pensão, que ficava a Eunice Munhoz quando vinha cá representar. Era. Não sei. Que era ali próximo daquela casa que era o do ferrador do João Cardoso. Exatamente. Ali próximo. Em frente Era antes dessa. do Sousa. Olha,
A nossa récita foi a nossa récita que a gente fez foi naquela casa que chamavam a Fábrica das Gasosas. Quando a gente vai da praça para cima, que vai assim para a estrada nacional, fica assim em cima. A gente passa para a estrada, cá abaixo. A fábrica das gasosas velha, onde é que era? Velha. Onde é que era? Era aí, ainda estou a dizer. Era em frente ao posto médico. O posto médico é daqui. E a fábrica das gasosas era daqui. Eu já não me lembro dessa fábrica de trabalhar. Só o Arrécita, ou depois não sei quem é que comprou aquilo, ou depois compraram aquilo, ou depois começaram a usar aquilo.